Boa tarde, queridos irmãos, em mais um momento que nos encontramos para um momento de prece, de reflexão, de extensão dos nossos pensamentos, nos voltando à casa de Fabiano de Cristo e todos os irmãos que nos acompanham nesse momento, a todos que conosco se dedicam ao instante da prece, elevando ao alto o seu pensamento nessa conexão com o mundo espiritual, nessa conexão amorosa com a casa de Fabiano e de todos os irmãos espirituais que nos cercam e nos acompanham nessa jornada. Então, hoje do livro Palavras de Vida Eterna, no campo do verbo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito 2.1. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de forças nesse sentido. Quase sempre, computa a conversação de toda uma existência. O balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates de opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um falatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desbordam-se a maioria no espinharal da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim de que sentimento a sentimento chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação, e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva entre nós. Emmanuel. O que nos mostra, as palavras desse momento? O quanto a gente faz mau uso das nossas palavras, o quanto desperdiçamos momentos preciosos de aprendizado, momentos preciosos de contemplação, momentos de elevação, que pouquíssimo tempo nós destinamos às coisas edificantes e, na verdade, uma roda de conversa para se comentar assuntos tristes, desgraças, ou mesmo para criticar uma administração pública ou uma administração familiar mesmo que seja. Nesse caso, sim, nós estamos sempre prontos a nos sentar e ficar um longo período de tempo
falando sobre isso. E quando nós vamos fazer o balanço das nossas conversas, né? Nem vamos pensar no balanço da vida, mas vamos pensar no balanço do nosso dia a dia. O quanto nós temos mesmo de proveito em todos os diálogos que vivemos ao longo do nosso dia. Fica uma reflexão nesse sentido, né? De nós conseguirmos nos observar no final de cada dia para entender que proveito a gente fez das palavras que escutou, das palavras que falou, quantas vezes as nossas palavras foram calmas, foram brandas, foram de paz, de compreensão, e quantas vezes, ao contrário, elas destilaram a maldade, destilaram veneno, quem sabe até, né? De falas egoístas e vaidosas, de ciúme. Isso nos mostra, através das nossas palavras, o caminho que nós estamos trilhando. Não temos dificuldade de entender se estamos aprendendo com essa encarnação, com essa existência ou não. Basta observar, né? Basta nos observarmos os nossos sentimentos, né? Porque a cada sentimento se chega a uma ideia. Cada ideia a gente alcança uma palavra. Cada frase nos faz atingir uma ação. E cada ação, né, ou cada ato, ele acende uma luz em nós, ou sustenta a treva em nós. Vamos refletir sempre nas nossas conversas, né? Quando ela não for positiva, quando ela não for de amizade, de ajuda, vamos nos afastar. Porque, na verdade, ela só é alimentada se houver quem escute, quem colabore com um comentário maldoso, com um comentário crítico, vaidoso. Se a gente se afasta, a conversa para, ela termina. Mas muitas vezes a gente ainda coloca mais uma lenhazinha nessa palavra. Então vamos nos elevar não só em pensamento, mas em conduta, vigiando o nosso dia a dia, vigiando a forma que nós nos dirigimos aos irmãos que nos rodeiam, fazendo do nosso tempo, da nossa conversação, não raros momentos de edificação, mas ao contrário, né? Raros momentos em que nós não estejamos vigilantes na busca da elevação. Que Deus, que Jesus, que os espíritos amigos que nos acompanham, que todas as pessoas que se cercam da nossa convivência possam experimentar dias melhores, possam perceber nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, o crescimento espiritual. Através desse crescimento nós podemos modificar um pouquinho que seja, um grãozinho de areia que seja, a nossa existência. Amado Mestre Jesus, que conosco se encontra, abençoa os nossos lares nesse instante, a nossa família, os nossos governos, os nossos irmãos que passam por necessidade, que todos possam ser amparados através deste momento de prece, que nós possamos doar os bons pensamentos, enviar o nosso fluido de amor a todos aqueles que estão conosco. Que Fabiano de Cristo nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.